Tome assento nesse momento de celebração, de adoração a Deus, Deus permite nós estarmos aqui para celebrar ao Senhor, para adorar a Deus. E agora, com certeza, vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus e ela vai nos alimentar, com certeza, nos ensinar e nos preparar. Como eu disse a vocês, já começamos semana passada uma nova série de mensagens das terças proféticas e abrimos sobre a vida de Natanael, sobre aquele homem com a capacidade extraordinária de agrupar, de conduzir, de mentorear, de produzir pessoas habilitadas para o reino de Deus. E hoje nós vamos continuar ainda estudando um pouquinho sobre ele, para depois, para a semana que vem, a gente vai entrar daí na terceira parte na terceira semana. Na semana que vem nós vamos trabalhar diretamente sobre a missão da Igreja de Cristo. É a semana que vem. Nessa semana, então, nós vamos trabalhar hoje ainda o contexto da integração. Mas lá na tua Bíblia, em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Efésios capítulo 4 e versículo 11 em diante, nós vamos pensar um pouquinho sobre a importância desse ministério que está ali, em Efésios. Que bom ver os irmãos reunidos, vários irmãos que estão já discipulando pessoas, que já estão nas nossas salas, como líderes, cooperando, irmãos que ministram a palavra de Deus. Vocês são muito importantes aqui, vocês são muito importantes. E você que está chegando, se aproximando à igreja nesses dias, também a importância é muito grande de você estar aqui, porque daí já vai criando, vai fundamentando a tua fé, o teu histórico, também com a nossa visão da igreja. E com certeza você vai produzir frutos muito rápido, tá? Eu entendo que quando uma igreja ela está pronta, produzindo já, assim, com uma visão pronta, uma missão organizada, ela flui. Quando ela flui, os filhos que nascem, os novos filhos espirituais que nascem, são que nem laranjeira de enxerto. Laranjeira de enxerto, a gente compra uma muda e planta, e no mesmo ano já dá pelo menos um fruto dá. Né? Então você não é laranjeira comum lá que nasce lá no campo, tá? Você que está nascendo na AD Campo Novo nesses últimos meses, quero te declarar para você que você é uma laranjeira de enxerto, vai sair dando fruto bem logo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Queridos, olha só, Efésios capítulo 4 e versículo 11, aqui tem o famoso ministério quíntuplo. É muito conhecido no meio dos teólogos como ministério quíntuplo, que diz assim: e ele mesmo, referindo-se a Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano, pelos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Queridos, esse texto, pode baixar o retorno aqui esse texto aqui, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos. Observe aqui que a gente conhece às vezes somente o 11, que diz, que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É Deus que dá para a igreja
esses ministérios. Não é a igreja que forma esses ministérios. Não é a igreja que escolhe esses ministérios. É Deus que dá para a igreja. O desafio do líder é garimpar dentro da igreja estes ministérios. O desafio da liderança é buscar direção de Deus e garimpar esses ministérios. E se Deus deu, está dado. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, que nesse grupo que está aqui esta noite, tem os 5 ministérios. Tem homens com chamado apostólico. Tem homens, quando eu digo homens, eu estou falando no genérico, homens, mulheres, com chamado apostólico, com chamado profético, com chamado evangelístico, com chamado pastoral, com chamado de mestre. Deus deu e continua dando para a igreja. Não entendam, me entendam mal, com aquela visão de que, mas os apóstolos só foram os 12. Os apóstolos de Jesus, porque apostolado, o que é um apostolado? Apóstolo era alguém enviado para um ambiente para plantar as ideias do reino que lhe enviava. Um apóstolo era alguém enviado de um reino para entrar dentro de um outro reino, de um outro ambiente e plantar as ideias daquele reino que lhe enviou. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foram enviados por Jesus com uma missão de plantar o reino de Deus aonde eles andavam. Então tem pessoas no nosso meio, com certeza, com o ministério apostólico. E continua tendo, não é esse apóstolo que coloca nome aí, é o apóstolo fulano de tal, pregador. Não estou dizendo esse nome. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela recebe de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, recebe de Deus pessoas com capacidade apostólica. Assim como com capacidade profética, com capacidade evangelística, com capacidade pastoral e com capacidade de mestres, de ensinadores. Agora, qual o motivo que Deus coloca esses ministérios no seio da igreja? Qual o motivo que Deus coloca esses ministérios no seio da igreja? Está aqui. Querendo, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, dos salvos, dos que aceitam Jesus, dos que vivem no caminho de Cristo. Portanto, então, o desejo de Deus, o motivo de Deus colocar no seio da igreja esse ministério, é que os santos sejam aperfeiçoados. Mas aperfeiçoados para quê? Para ficar bonitinho? Para ficar na parede? Para ser conhecido da sociedade? Não. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, o que ele está dizendo aqui? Esses cinco ministérios devem ser usados na igreja, Deus dá para a igreja, para que todos os outros que não tenham esses 5 ministérios, sejam aperfeiçoados, sejam treinados, sejam incentivados, sejam polidos, sejam talhados, para que eles consigam produzir no ministério. Que eles consigam dar fruto, que eles consigam reproduzir-se, que eles consigam gerar filhos espirituais. A obra do ministério, a excelência da obra do ministério de Cristo, do ministério da igreja, é gerar filhos espirituais. A função primária da igreja é gerar filhos espirituais. A função primária da igreja é ir dentro das portas do inferno e recolher pessoas que estão lá dentro. Muitos compreendem esse texto da Bíblia um pouco diferente. Eles entendem
que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pensando que o inferno não vai entrar dentro da igreja. Não, de quem que é as portas? As portas do inferno. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então está dizendo assim que a igreja tem poder para abrir a porta do inferno e retirar quem está lá dentro para a salvação. Esse que é o contexto de Jesus quando ele diz isso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser treinada, ela precisa ser capacitada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser trabalhada, os membros, para que entendam o seu valor, o projeto de Deus, o que Deus quer com ela e que ela consiga reproduzir-se. Esse é o desafio de toda a igreja. E aí, quando Deus coloca esses ministérios, o líder tem que ficar garimpando esses ministérios para que isso aconteça numa igreja. E qual é a meta de Deus para nós aqui? Para que todos chegamos à estatura. Olha lá, para que sejamos, 13, até que todos chegamos à unidade da fé. Que haja uma fé única, que haja o mesmo falar, que todos falem a mesma linguagem, unidade da fé, que tenhamos o mesmo sentimento. Paulo diz assim, que tenhamos todos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, 5 e 6, que desiste da sua glória, desiste da sua divindade e se torna servo. Então, essa unidade da fé vai gerar em nós o desejo, o sentimento, um só sentimento, uma só linguagem. Para que é preciso uma só linguagem, um só sentimento? Para que chegamos a varão perfeito. Chegamos na perfeição. Pastor, mas isso é possível? Sim, Jesus disse, sede perfeito, assim como o meu Pai é. Se Jesus não manda nós fazer, é porque nós podemos fazer. Alcançarmos essa perfeição, mas varão, não divindade, né? Varão da terra, chegamos à perfeição na terra, e essa perfeição vai gerar nós, o quê? Uma medida que precisamos alcançar, e aí, a medida da estatura, de quem? De Cristo, a medida da estatura de Cristo. Quem é Cristo? Quando Paulo está explicando isso, ele está falando do Cristo da terra, do Cristo que viveu aqui, a estatura dele, o potencial dele, a capacidade espiritual dele, a vida no altar dele, a comunhão dele com o Pai, não do Cristo, do Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que agora lá está, aquele que viveu aqui, sendo humano e vencendo e fazendo. Então, meus irmãos, olha que o desafio é esse, e dentro desse contexto, que eu preciso passar para os irmãos, durante a nossa caminhada, enquanto aqui estivermos liderando vocês, passar para vocês palavras de aperfeiçoamento, palavras de capacitação, palavras de orientação e proféticas. Vamos profetizar isso. Vamos profetizar que Deus vai usar desse ensinamento, vai potencializar as capacidades de vocês e vai surgir, vai florescer, vai aparecer os ministérios dentro da igreja. E aí sim, os apóstolos que aqui surgirem vão plantar igrejas poderosas. Aonde? Aonde eles estiverem. Se forem embora daqui e para outro lugar, plantarão igrejas lá onde eles estão. Não estou dizendo abrirão uma placa de igreja, abrirão uma nova congregação, farão. Não, plantador de igreja, meu irmão, não está preocupado com placa, não está preocupado com estrutura, ele está preocupado e aonde ele está, ele ser a igreja do Senhor e ganhar mais vidas para Cristo. Se aprover de a gente capacitar a igreja aqui, e aí surgir apóstolos aqui, e resolver de trabalhar na China, aonde tem uma
enorme dificuldade de ter uma placa, de ter uma igreja, de ter uma estrutura. Aonde ele estiver locado, ele vai ganhar almas para Jesus, vai ganhar os chineses para Jesus, vai plantar a igreja do Senhor, vai ensinar a palavra do Senhor, porque ele é um apóstolo, é um plantador de igreja. Se haverá no nosso meio, vai surgir os profetas que vão profetizar, que vão ensinar a palavra com propriedade, que vão desvendar as escrituras e mostrar para nós o caminho a ser seguido. Vai surgir entre nós evangelistas, aqueles que têm uma capacidade de evangelizar, de ir além, de dar um passo onde a gente não entra, eles vão entrar, onde a gente não vai, eles vão ir. E vai surgir pastores. E não somente de títulos como eu, o pastor Valdair, o pastor Mário que estamos aqui, mas surgirão pessoas que vão pastorear pessoas, que vão trazer essa aliança com aqueles que estão ali aliançando, cuidando, orientando, pastoreando, homens e mulheres ativos nesse procedimento. Vai ter e vai surgir, e já tem, eu tenho certeza que já tem no nosso meio. Agora vai surgir eles adestrados, treinados, capacitados para pastorear gente. Amém? E vai surgir os mestres, que vão falar, que vão ter a tribuna, e vai entrar no nosso ouvido, e vai gravar, aleluia, uma palavra poderosa, vai surgir. E tudo isso para que a igreja seja aperfeiçoada. Portanto, enquanto nós aguardamos que surjam, que apareçam, e que os líderes comecem a desvendar, nós vamos estudando, nós vamos conhecendo o planejamento da igreja, nós vamos deixando vocês a par, para que então nós possamos produzir. E dentro desse contexto, eu trouxe um tema muito importante. Fiz essa introdução para que você entenda. Muito importante. Que é a integração. A igreja precisa aperceber-se que o ato de integrar as pessoas que se chegam a nós é extremamente importante. Porque sempre houve processos integrativos da igreja. A Assembleia de Deus, ela vem de um histórico muito lindo de integração de pessoas. Mas, meus irmãos, as épocas mudaram. Se nós formos aí relembrar alguns antigos aqui da denominação, for sentar com o irmão Isaías, por exemplo, for sentar com o irmão Valdair, né? Os mais antigos aí, alguns outros, o irmão Alvarenga, né? Eles vão lembrar que às vezes eles faziam 3, 4 horas a pé para ir num culto. E não iam só eles, né? Iam 10, 12 junto, iam os filhos, né? E os filhos na época eram uma penca, né? Só uma família que fosse, tinha 10 pessoas na rua caminhando. E esse processo da ida para o culto e da volta para o culto, 90% deles era cultuando. Era contando testemunhos, era cantando hinos. A gente ouve essas histórias e a gente fica feliz e é lindo de ouvir essas histórias. E eles iam, e a maioria, meus irmãos, dos discipulados, eles eram nesse trajeto. A maioria dos discipulados era no caminho da igreja. A pessoa ia por convite, e aí, né, sabe como é, né? Quando você convida alguém para ir em algum evento, para alguma festa, você vai, aí tu está viajando com esse alguém, e esse alguém não conhece o lugar, não conhece as pessoas dessa festa, não conhece o ambiente como é essa festa. Como é que você vai, que você convidou, e ele está indo contigo, como é que você vai na viagem? Você vai falando da festa. Você vai preparando essa pessoa para a festa. Você vai organizando ela para a festa. Você vai dizer, olha, lá vai estar o fulano. Olha, tu já foi numa dessas? É assim, é assado, não é assim? Tu vai preparando a pessoa para a festa. Quando acontecia isso, vamos levando alguém para conhecer o culto, lá naquele tempo antigo, iam preparando para a festa. Iam falando como era, iam mostrando, iam dizendo, alguns já ensinavam, olha, quando tu chegar tu dobra o joelho, né? Os costumes.
né? Não as obrigações ensinavam também, tira o chapéu. Não que precisava naquela época, né? Porque todo mundo era mais educado um pouco que hoje. Hoje passa na frente da bandeira de boné, almoça de boné, né? Hoje está meio perdeu-se esses valores. Mas terminava o culto lá, aquele alguém aceitava Jesus, na volta ele já vinha sendo discipulado. Ó, agora tu já aceitou Jesus. Agora tu vai chegar em casa, aquela carteira de cigarro que tem lá, tu bota fora. Aquela garrafa de cachaça, você vira fora. Não era assim? Era assim, era o discipulado, era daquela forma. Só que quanto tempo você leva para chegar no culto agora? Quanto tempo você leva para chegar até